Oi gente, eu sou a Ana do Trifinos e Calhamaços e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Gente, eu fiz boas leituras durante o mês de janeiro, algumas me surpreenderam bastante. Teve uma que eu favoritei, assim, não esperava favoritar, eu já tinha assistido ao filme e gosto bastante do filme, mas eu não esperava terminar o livro assim daquela forma, a ponto de favoritar. Enfim, vou contar tudo aqui pra vocês. Já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve no canal se estiver chegando por aqui agora. E bora conversar então. Vou começar pelos livros que eu já havia iniciado no ano passado e que eu finalizei a leitura em janeiro. Um deles foi esse calhamaço, David Copperfield, do Charles Dickens. Aqui a gente tem um romance de formação, porque a gente vai conhecer o David Copperfield desde quando ele nasce até a sua vida adulta. E tem um quê de autobiografia aqui no livro, porque o autor colocou algumas coisas, semelhantes o que aconteceu na vida dele com a do David Copperfield, mas há muitas diferenças, então não é uma autobiografia propriamente dita, só há essas semelhanças, E, gente, o autor, ele fala que o David Copperfield, ele é o filho favorito dele, ele até menciona assim, é o seu livro favorito. Talvez por ele ter colocado um pouco da sua vida aqui no livro. A gente vê esse desenrolar da sua vida e ele se deparando com outras pessoas. Então a gente vai ver não somente sobre a vida do David Copperfield, mas o autor também conta um pouco sobre a vida de algumas pessoas que fazem parte da família, do seu círculo de amigos, outras pessoas por quem ele cruza, nesse caminho aí da sua vida, ao longo da sua vida. Então a gente vai conhecendo não somente da vida do David, como dessas outras pessoas, desses outros personagens. E, gente, uma dica que eu dou pra vocês é que esse livro, ele tem mais de 800 páginas, quase 900, 871 páginas, mais ou menos. E eu recomendo vocês que leiam este livro. Eu acho que esse livro não é para fazer a leitura às pressas. É uma leitura pra gente ler com calma, tranquila, sem prazo, pra gente conhecer devagar a vida do David Copperfield. Eu acho que é mais proveitoso dessa forma. Porque se você pegar para ler continuamente e dentro de um prazo, eu acho que fica muitas vezes cansativo. Há vários momentos aqui no livro que acaba sendo cansativo. Uma curiosidade sobre o livro é que inicialmente o Charles Dickens lançou em série. Foi um lançamento em série, como se fosse vários livretos, sabe? Uma parte da história a cada período de tempo. E depois ele virou um livro único, acho que no ano de 1850 ele virou um livro único. Parece que o Dickens ele fazia bastante isso, em separar essas histórias, lançar a história em séries dessa forma. E esse daqui foi um deles. E, gente, falando um pouquinho do começo, porque não dá para contar muito as semelhanças e as diferenças da história, porque aí eu estaria dando spoiler sobre o livro. Mas, por exemplo, no começo aqui do livro, o David, ele já não tinha mais pai, ele já nasceu com o pai tendo falecido. E o autor, não, com o autor, o pai dele, ele foi preso por causa de dívidas. E apesar disso ser uma diferença, o autor colocou um personagem aqui, que se chama Micawber, se não me engano é esse, que ele se inspirou no próprio pai ao criar este personagem. Porque a gente vê que ele é muito endividado e que o livro inteiro, inclusive ele tem, acho que um período que ele é preso por causa das dívidas, então ele se inspirou no pai dele. Então essa é uma semelhança, apesar de não ser o pai do David, tem uma inspiração em seu pai. Tem também uma questão de, em determinado momento, o David se apaixonar pela filha do seu chefe, e isso aconteceu com o Charles Dickens também. Então, assim, tem algumas semelhanças, não vou ficar comentando, porque senão eu vou contar muito do livro.
Então há semelhanças com a vida do autor aqui. Uma das personagens que eu acho que tem grande destaque aqui, além do David, é a Peggy, que é quem criou o David desde bebê. Ela ajudava a mãe, né, morava ali na casa deles, e ajudava a mãe tanto nos afazeres domésticos quanto a cuidar do David. Então, e no decorrer da vida sempre esteve com ele. Então, para mim, o grande destaque aqui é para essa personagem. É uma das melhores personagens do livro, na minha opinião. Então, gente, enfim, calhamaço finalizado. Eu dei 3,5 estrelas para este livro, porque por causa disso, eu achei que em diversos momentos foi um tanto cansativo. Se eu tivesse lido com mais calma, sem prazo, como eu falei, acho que eu teria aproveitado melhor. Então fica aqui a dica para vocês. Outra leitura que eu havia iniciado no ano passado, em novembro, que eu fiz essa leitura junto com meu irmão, foi de Aurora Ard, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff. Segundo volume do ciclo Aurora. Gente, gostei demais desse livro, dei 5 estrelas. É uma ficção científica mais jovem. Os personagens, eles são bastante cativantes. A gente fica presa na história, tanto por ter bastante coisa acontecendo, sabe? É eletrizante. Em vários momentos, você até perde o ar com tanta coisa acontecendo. Os personagens, eles estão em fuga. A história aqui se passa no espaço, né? Então eles em vários momentos estão em fuga, outros eles estão em batalha. Então, pela história ser assim eletrizante, com bastante coisa acontecendo, a gente fica muito preso, fica curiosa, querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo e não tendo vontade de parar. Eu, quando ia discutir com meu irmão, a gente sempre falava assim, eu acho que eu vou pegar para ler logo que a gente acabar de discutir ali a próxima meta, porque a gente ficava curioso demais para ler, né, o restante da história. Então, gente, recomendo. Estou gostando demais dessa série. É uma trilogia, então só tá faltando mais um livro para ler, Adeus Aurora, que talvez a gente leia no mês que vem. Vamos ver se a gente consegue. Mas tô gostando muito. O primeiro volume é Aurora Ascent, que também foi muito bom. E esse daqui conseguiu manter o ritmo. Eu acho que foi mais eletrizante do que o primeiro. Se bobear, eu achei esse daqui ainda melhor do que o primeiro. Mas então estou bem curiosa com o terceiro volume. Não vou mencionar muito a respeito da história para não dar spoiler, porque é uma série em andamento, né? O segundo volume. Então, melhor não me aprofundar na sinopse da história, mas só indico para vocês. Outro livro que eu iniciei, dessa vez no finalzinho de 2023, nos últimos dias de dezembro, foi Rose Madder, do Stephen King. Gente, aqui a gente tem uma história sobre relacionamento abusivo dentro de um casamento. A gente vai ter um casal aqui, que a esposa, a Rose, ela sofre abuso do marido, que é um policial. Eu esqueci o nome do marido agora, Norman. E, gente, a gente sente muito pela personagem logo no começo, porque o que ela passa na mão do Norman não é fácil. Inclusive, isso pode até ser um gatilho, né? Então, tomem cuidado se for um gatilho para vocês. Melhor não fazer essa leitura, porque há um pouco de violência, né? Querendo ou não, porque ela conta o que ele faz com ela. Então, tem cenas aqui, tem coisas que ela conta que ele fez que são muito delicados, sabe? São coisas intragáveis, gente. Então, fiquem em alerta a respeito disso. Então a gente vai acompanhar a Rose nesse comecinho de livro, em que ela tá tão desesperada, com medo de talvez em perder a vida em algum momento, que ela decide fugir. Ela cria coragem e foge. Então a gente vai acompanhar ela nessa fuga e eu fiquei tão assim tensa e com medo de que ele encontrasse ela, né? E o que ele poderia fazer ao encontrá-la. E eu achei que essa parte da busca por ela, enfim, foi muito legal. Essa tensão foi muito boa no livro. Mas eu achei que a parte final da história, Stephen King
mostrou que era ele, né, o autor do livro, e colocou aquele seu toque todo especial. E não sei dizer, gente, eu achei que... Eu não sei se eu posso dizer que o que acontece no final do livro pode ser uma característica de realismo mágico, mas eu não esperava por isso nessa história, né? Então talvez isso tenha me pego de surpresa e não sei se eu aceitei tão bem essa parte. Talvez se não tivesse, eu acho que teria sido melhor, porque a história ela realmente é muito boa. Mas esse toque dele eu não achei tão interessante assim. E no final também a mudança da personagem eu não recebi tão bem assim, sabe? Como ela reagiu ao final. Mas a história, a temática é bem interessante e eu recomendo que vocês conheçam. Eu não sabia nada sobre a história e um ponto bem positivo é que o livro foi bem fluido, a leitura foi bem fluida. Eu sempre falo para vocês, né, que dependendo do livro do autor, alguns são mais densos do que outros, mas essa daqui foi bem fluida. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro também. Uma das primeiras leituras que eu fiz no ano foi de O Segredo da Empregada, da Freida McFadden. Continuação de A Empregada, um suspense que eu amei, né, no ano passado. Tem vlog de leitura aqui no canal. E também tem vlog de leitura de O Segredo da Empregada. Foi vlog de lançamento de janeiro. Logo que anunciou que lançaria em janeiro, eu já falei pra vocês que eu gravaria vlog. Então não vou me ater aos detalhes, não vou falar muito. Quem quiser saber um pouco mais sobre a minha experiência de leitura, enfim, vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem depois. Mas aqui a gente vai de novo se encontrar com a Millie em um novo emprego, né? Ela está trabalhando numa nova casa, uma nova família. E nessa casa, mais uma vez, ela vai se deparar com um mistério e que ela acaba se envolvendo. E a gente vai ficar, né, na expectativa, né, na dúvida, o que está acontecendo ali, quem é a vítima, quem são os envolvidos ali, o que vai acontecer com a Millie no final das contas. Então, gostei muito, gente, de O Segredo da Empregada. Ainda meu favorito é A Empregada, é o volume 1. Mas esse também achei muito bom. Vamos lá conferir o meu vlog. Se você leu o primeiro volume e gostou bastante, acho que tem tudo para vocês gostarem desse daqui também. Para esse livro eu dei 4,5 estrelas. Gente, estou com as minhas leituras da tag atrasadas e nesse mês eu li o livro As Montanhas Cantam, desta autora aqui, que é muito difícil de pronunciar, é uma autora vietnamita. Gente, eu entrei nessa história sem esperar nada, não sabia, né, pelo que esperar, e encontrei muito além do que eu poderia imaginar. Eu gostei muito, me surpreendi demais com essa leitura. Aqui a gente vai ter uma ficção histórica e a autora ela se inspira bastante nas pessoas da sua própria família e em conhecidos, nas vidas de conhecidos, para criar essa saga familiar. Aqui a gente tem uma personagem cuja avó conta para ela a história de vida da sua família. E é uma história bastante sofrida, gente. Ela vai contar o que cada um do membro da sua família passou no decorrer dos anos, principalmente da década de 50, da década de 80, e vários fatos históricos ali no Vietnã que influenciaram ao que acontecia ali naquela família. Muito sofrido, muito triste ver a avó contando por tudo que eles passaram. E o que eu achei muito legal aqui da história é a gente pegar essas características tanto da cultura do Vietnã, quanto conhecer um pouco mais sobre esses fatos históricos do país, né, da história do país. Eu achei muito interessante, gente, me surpreendeu demais. A escrita da autora é muito boa. Esse daqui, se não me engano, foi o primeiro livro dela também. E achei sensacional, gente. Ele não foi anunciado ser publicado por alguma editora, não falaram nada até agora, mas eu aviso vocês caso eu descubra, né, mais pra frente.
Eu não posso falar a nota dele, porque ele faz parte de outro vídeo, mas foi um livro excelente. Gostei muito desse daqui. Gente, talvez o enquadramento aí do vídeo esteja diferente, porque eu precisei fazer uma pausa para carregar a bateria da câmera. Então, não sei se tá igualzinho a mesma posição, mas bora lá continuar falando sobre as leituras. Em janeiro eu li o primeiro livro do meu projeto Lendo Agatha Christie, que foi o Misterioso Caso de Styles. Primeiro caso com o Hercule Poirot, gente. Gostei muito de ver, de conhecer essa história, mas de ver como que foi o início, né, da carreira da autora. Como foi o seu primeiro livro, né? E a primeira aparição do Poirot. E, gente, eu posso dizer que eu achei muitas semelhanças com Sherlock Holmes, com a forma em que o Arthur Conan Doyle escreveu as histórias do Sherlock Holmes. Eu achei que em vários momentos eu me lembrei desse detetive. Achei muitas semelhanças entre ele e o Hercule Poirot, pelo menos nesse livro. Eu acho que pode ser que ela tenha se inspirado no Sherlock Holmes para criar para escrever essa primeira história do Poirot. Até porque o personagem que narra a história, né, aqui no livro da Agatha, ele também está vindo de uma licença do exército, e assim como o Watson, o amigo do Sherlock Holmes. E eles também têm características em comum. Ele fica surpreso com a visão do Poirot ali, da cena do crime, e como ele faz para descobrir, né, as coisas. Dá pra ver muita semelhança entre os dois personagens. Então, não sei quem já leu ambas as histórias, se também notaram essas semelhanças. Deixa aqui nos comentários. Mas pra mim foi bem nítido. E, gente, a história desse livro é a seguinte. Ele é narrado pelo Hastings, que é amigo do Hercule Poirot. Ele vai até a casa de um amigo dele, o John, e da sua família, né? E lá, um membro da família acaba morrendo. E ele pede ajuda do Hercule Poirot para investigar o que aconteceu ali, acerca daquela morte. E a gente vai acompanhar, então, tanto o Hercule Poirot investigando, tendo suas ideias, como também um pouco mais sobre cada personagem. E a gente vai tendo as nossas suspeitas. Eu errei totalmente. O meu suspeito era mas também o Hercule Poirot, ele me jogou, gente, de um lado para o outro. Ele me enganou direitinho. E na hora que ele revelou quem que tinha cometido ali o assassinato, eu falei: não é possível. Não acredito que ele me enganou dessa forma. Gente, gostei muito dessa história. Dei 4 estrelas pro livro. E foi muito legal ter essa experiência, ler este livro com outras pessoas, né? Eu comecei o projeto agora e outras pessoas se interessaram. Está no grupinho do WhatsApp e a gente conversou bastante a respeito da leitura. Se vocês quiserem ler comigo os próximos livros, me chama por direct lá no Instagram que eu te envio o link do grupo. Então fiquei ainda mais animada com esse projeto por causa desse livro, que foi muito bom. Gente, lembra que eu falei no começo do vídeo a respeito de um livro que eu já conheci a história e que eu terminei a leitura e favoritei? Estou falando de A Espera de um Milagre, do Stephen King, que foi a leitura da vez, né, agora de janeiro. Eu terminei, na verdade, essa leitura no comecinho agora do mês, dia 2, dia 3, por aí. E, gente, nossa, essa história, ela é tão incrível, tão boa, que eu sempre comento com vocês que quando eu assisto a um filme, uma série, enfim, que tenha um livro, né, eu não tenho tanta vontade de ler o livro, já que eu já conheço a história. Para mim não tem tanta graça, né, no fim das contas. Mas como fazia parte do meu projeto, eu me dispus a fazer essa leitura mesmo já sabendo tudo o que ia acontecer. E, gente, eu ainda pretendo rever o filme. Quero muito assistir ao filme novamente, mas, pelo que eu me lembro,
É idêntica à história, idêntica, sem tirar nem pôr. E é sensacional. A história é muito emocionante, tanto da parte do John Coffey, que é o prisioneiro, né? Quanto do policial que narra a história, que é o Paul. O Paul, na verdade, ele já é um senhor de idade, bem velhinho, que conta a história pra gente, né? Ele escreve a história de tudo o que aconteceu, porque ele precisava passar essa história adiante de tão inacreditável que era. Ele trabalhou na penitenciária de Cold Mountain, na parte da cadeira elétrica, com os detentos que iam para a cadeira elétrica ou para a velha fagulha, como ele chamava. Então, ele conta um pouco sobre ali os presos, né? Sobre cada preso que passa por ali, sobre os seus companheiros, os outros policiais, até que chega um prisioneiro chamado John Coffey. E é aí que muda a vida totalmente do Paul. Porque esse prisioneiro, ele tá ali porque ele foi acusado de ter estuprado e matado duas irmãs gêmeas, duas garotinhas. Mas, logo de início, parece que é uma história mal contada. Porque, apesar da sua aparência, porque ele é um homem gigantesco, ele bota medo já pela aparência, mas as suas atitudes, o modo como ele age, o modo como ele fala, não dá para acreditar que ele cometeu esse crime. E tem muito mais em torno deste prisioneiro, né, desse personagem, que o Paul vai descobrindo conforme a história caminha ali. E ele conta pra gente, né, de tão impressionado que ele ficou, ele conta pra gente um pouco sobre o John Coffey e o que ele ocasionou na vida do Paul. Gente, é uma história triste, emocionante e ao mesmo tempo bonita. Vai abordar muito sobre bondade, sobre o que pessoas boas muitas vezes acabam sofrendo, né, no decorrer da vida. Também vai ter muitos de racismo aqui, e é uma coisa que chateia demais. Racismo por si só já é uma coisa que chateia e incomoda demais, mas a importância desse tema aqui também é muito grande. E, gente, uma curiosidade é que aqui é comentado, né, que algumas pessoas, parentes das vítimas, enfim, outras pessoas, iam assistir a execução para dar um fim ao pesadelo, né, que eles vivenciaram. Ele vendo a pessoa culpada sendo executada ia dar um fim ao pesadelo. Gente, eu achei isso terrível. Eu não conseguiria assistir. Eu acho que não ia pôr fim ao pesadelo. Eu acho que ia ser mais outro pesadelo que eu teria que me forçar a esquecer. Aquela visão da pessoa sendo executada. Que horror, gente. Eu jamais conseguiria assistir algo desse tipo. Mas, gente, concluindo aqui, o livro é perfeito. É muito bom esse livro, eu amei. E aqui estamos diante do meu novo favorito do King. Favoritei, fazia tempo que eu não favoritava um livro do King. Não, eu acho que favoritar mesmo dele foi Mr. Mercedes, que foi um livro que ninguém tirava ele lá do topo. Depois O Iluminado, que eu achei muito bom também. E esse daqui, terceiro favorito do Stephen King. Perfeito. Achei esse livro incrível. Recomendo demais para vocês conhecerem essa história. Uma releitura que eu fiz durante o mês de janeiro foi Flores Partidas, como eu havia comentado com vocês no vídeo da tag, né, de metas literárias, e da Karen Slaughter. E, gente, não vou me estender muito, porque eu já conversei com vocês sobre esse livro. A minha opinião continua a mesma. É um livro muito bom. Eu dei 5 estrelas e confirmo a minha avaliação. Mas dando aquela atenção, como eu sempre falo para vocês, que tem cenas pesadas, vai ter violência, vai ter abuso, vai ter muitas cenas assim que vão impactar quem estiver lendo. Então, entre na leitura com cautela, e se isso for um gatilho para vocês, melhor não fazer a leitura.
Mas a história é muito boa, esse suspense é muito bom. Já falei a respeito dele aqui no canal, então não vou me estender muito, mas aqui a gente vai ter duas personagens, duas irmãs, a Cynthia e a Claire. A Cynthia, ela conta pra Claire que o marido dela havia tentado estuprá-la, mas a Claire não acredita, então elas acabam se distanciando. Até que, quando o Paul, que é o marido da Claire, acaba morrendo, elas se reaproximam porque a Claire encontra alguns vídeos estranhos no computador do Paul e elas acabam se ajudando ali para entender o que são aqueles vídeos, né? O que está por trás daquilo, enfim. Então, gente, bem surpreendente. Gostei muito desse livro. Recomendo com cautela. Agora, a última leitura que eu fiz no mês, que vai ter vlog de encalhado, porque ele era o encalhado da lista do ano, foi Vergonha, da Brittany Cherry. Gente, não vou falar muito, porque vocês vão assistir ao vlog depois. Então, não vou dar spoiler do vlog. Mas posso dizer que aquela capa, que é a capa do meu livro, né, da edição que eu tenho, não condiz com a história. Ela sugere um tipo de romance mais sensual, né? Que na verdade não é bem assim. Há cenas sensuais, mas nada de forma exagerada que contempla o livro todo, não é assim. E a gente vai ter mais um romance com bastante drama do que algo do tipo sugerido pela capa inicial, né? Porque agora temos outra capa. E essa segunda capa também não curti tanto, gente, mas enfim, tá, acho que ficou melhor do que a primeira. Mas então a gente vai ter a história desses dois personagens, da personagem feminina, a Grace, que estava casada há 15 anos e acabou sendo traída pelo marido, e o que acabou pondo um fim no casamento. E por outro lado temos o Jackson, que logo no comecinho, né, ali no prólogo, a gente vê ele com 10 anos de idade, passando por uma situação ali com os pais, que logo de cara eu pensei que isso ia acabar influenciando, né, no modo de ser dele, porque os pais estavam se separando e ele, de alguma forma, isso ia acabar fazendo com que ele desacreditasse no amor. Essa foi a minha ideia no início do livro. E aí, a gente então vai ver a história desses dois personagens se conectando em algum momento ali do livro. Não vou falar mais, vocês vão assistir ao vlog para saber mais a minha opinião sobre o livro, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei ali sobre os personagens, sobre a história. Aguardem que já já o vlog entra aqui no canal. E é isso, gente. Esses foram os livros lidos em janeiro desse ano. Achei que foi um bom número, foram bons títulos lidos, a maioria muito boa, e que eu recomendo para vocês conhecerem as suas histórias. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo sobre algumas opiniões que eu dei a respeito dos livros, se vocês já leram, pensaram de forma diferente. Me conta qual foi o favorito de vocês do mês. O meu foi A Espera de um Milagre. Teve outras leituras que eu dei 5 estrelas, mas esse daqui eu favoritei. Ele realmente, gente, não vou me repetir, só leiam. Foi minha leitura favorita do mês, então. Então me conta de vocês aqui nos comentários. Me recomendem outros livros aqui para eu conhecer. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.